Queridos, eu quero começar apontando para uma realidade. Eu acho que essa nossa conversa, ela, da forma como começou, é um sinal disso. Ao mesmo tempo que é um sinal do que Deus está fazendo e do desejo dele, da ação dele. Ele é o Deus que é Pai e adota por excelência. Nós fomos adotados em Cristo Jesus. Mas ao mesmo tempo em que fica evidente a boa mão de Deus, também fica evidente o mundo ferido pela injustiça. Nós vivemos em um mundo ferido pela injustiça. Uma rápida olhada nos sites de notícias escancaram essa injustiça. Essas são algumas manchetes da última semana, apenas da última semana. Na verdade, são manchetes que foram vistas ontem. De sexta até ontem. Homens em situação de rua que são atacados a tiros de fuzil enquanto dormem na rua. Quase 1 milhão de pessoas passando fome apenas em uma cidade, em um estado, no estado de São Paulo. Professores que deveriam cuidar e ensinar sendo presos por abuso sexual. Mulheres sendo vítimas de abusos por aqueles que deveriam proteger. Uma criança que precisava de cuidado, uma criança com TEA, transtorno do espectro autista, que precisava de cuidado, carinho, proteção, sendo abandonada pela sua família. Uma mulher que deveria ser protegida, cuidada, de acordo com Pedro, tratada como parte mais frágil, agredida pelo seu marido com medo da morte. Nós vivemos um mundo que sangra pela injustiça. Nós nem precisamos entrar nos sites de notícia para nos deparar com essa injustiça. Hoje eu estava comprando pão de manhã e tinha o Correio Brasiliense. A capa do Correio é sobre um jovem, um adolescente, que foi esfaqueado enquanto brincava na quadra da 112 e 113 Sul, por conta de um celular. As notícias chegam até nós, mas conversamos todos os dias com pessoas que foram marcadas e feridas pela injustiça, abandonadas, abusadas, agredidas, que perderam tudo nas mãos de um golpista, que foram desprezadas por aqueles que deveriam cuidar, que foram roubadas, enganadas, pessoas que foram vítimas da injustiça sem que pudessem, muitas vezes, fazer nada. E a pergunta que muitas vezes nós nos deparamos é essa: o que fazer diante da realidade da injustiça? Como igreja, nós estamos em uma estação dedicada à prática da oração. Vivemos em um mundo rodeado de tantas distrações e por meio da prática da oração, nós ansiamos por crescer em comunhão com Deus. Ao longo do mês de outubro, nós estamos olhando para a oração enquanto ato de pedir a Deus. Foi Ele mesmo que nos convidou a pedir, dizendo: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Como ouvimos no primeiro domingo da série, nós somos chamados a apresentar as nossas súplicas, a pedirmos, buscarmos, batermos, confiando que Deus é um bom Pai, sabe aquilo que nós precisamos e nos dá, porque nos ama. No domingo passado, nós ouvimos com o pastor Alex o chamado a intercedermos, a pedirmos uns pelos outros. E olhamos para Cristo como aquele que é o intercessor por excelência. Na mensagem de hoje, nós vamos aprender a pedir pelos outros, a pedir pela nossa cidade, a pedir pelo contexto em que nós estamos, por aqueles que precisam tanto diante dos cenários de injustiça. Para conversarmos sobre o pedir nesse contexto, nós olharemos para uma oração. Nós olharemos para o Salmo 10. O livro dos Salmos é composto por 150 orações e hinos dirigidos a Deus.
Orações que expressam verdades acerca de Deus, mas que também revelam o coração daquele que ora. Orações feitas de forma vulnerável, exposta. Orações que nos ensinam que nós podemos nos apresentar a Deus sem máscaras e que Deus inclina os seus ouvidos para nos ouvir. Como Paul Miller diz no livro Poder de uma Vida de Oração, a única maneira de irmos a Deus é sem nenhuma máscara espiritual. Nosso eu verdadeiro tem que se encontrar com o Deus verdadeiro, pois Ele é uma pessoa. O Salmo 10 é exatamente isso, uma oração feita em um momento de angústia, diante da realidade da injustiça, com o coração exposto, vulnerável, verdadeiro. Você pode abrir a sua Bíblia no Salmo 10, eu vou dar um tempo para você fazer isso. Se você não está com a sua Bíblia de papel, você pode acompanhar nas nossas telas. Mas eu quero te encorajar, traga a sua Bíblia de papel, um caderninho, faça anotações. Se engaje também nesse momento da ministração da Palavra de Deus. Salmo 10, nós vamos ler todo o Salmo. A palavra de Deus diz assim, no Salmo 10, a partir do verso 1. Senhor, por que estás tão longe? Por que te escondes em tempos de angústia? Em sua arrogância, o ímpio persegue o pobre, que é apanhado em suas tramas. Ele se gaba de sua própria cobiça e, em sua ganância, amaldiçoa e insulta o Senhor. Em sua presunção, o ímpio não o busca. Não há lugar para Deus em nenhum dos seus planos. Os seus caminhos prosperam sempre. Tão acima da sua compreensão estão as tuas leis, que ele faz pouco caso de todos os seus adversários. Pensando consigo mesmo, nada me abalará, desgraça alguma me atingirá, nem a mim, nem aos meus descendentes. Sua boca está cheia de maldições, mentiras e ameaças. Violência e maldade estão em sua língua. Fica à espreita perto dos povoados, em emboscadas mata os inocentes, procurando às escondidas as suas vítimas. Fica à espreita como leão escondido. Fica à espreita para apanhar o necessitado. Apanha o necessitado e o arrasta para a sua rede. Agachado fica de tocaia. As suas vítimas caem em seu poder. Pensa consigo mesmo, Deus se esqueceu, escondeu o rosto e nunca verá isso. Levanta-te, Senhor. Erga a tua mão, ó Deus. Não te esqueça dos necessitados. Porque o ímpio insulta a Deus, dizendo no seu íntimo, de nada me pedirás conta. Mas tu enxergas o sofrimento e a dor. Observa-os para tomá-los em tuas mãos. A vítima deles entrega-se a ti. Tu és o protetor dos órfãos. Quebra o braço do ímpio e do perverso. Pede contas de sua impiedade, até que dela nada mais se ache. O Senhor é rei para todo sempre. Da sua terra desapareceram os outros povos. Tu, Senhor, ouves a súplica dos necessitados. Tu os reanimas e atendes ao seu clamor. Defendes o órfão e o oprimido, a fim de que o homem, que é pó, já não cause terror. O verso 10 é muito provavelmente, o Salmo 10 é muito provavelmente a sequência do Salmo 9. Há boas evidências textuais, a estrutura do texto, há boas evidências para esse entendimento. Tanto que as traduções grega e latina da Bíblia hebraica os apresentam como um texto só. Ele é, portanto, atribuído a Davi em um contexto de conflito, guerra e aflição. Esse salmo é formado por uma confiante ação de graças, mas também por um lamento profundo, um lamento desesperado. E é esse o paradoxo que nos ensinará hoje sobre a oração intercessória pelos outros. Primeira coisa que nós veremos a partir desse salmo é a realidade da injustiça.
Do verso 1 ao verso 11, o salmista expõe a realidade da injustiça. Ele diz: Senhor, por que estás tão longe? Por que te escondes em tempos de angústia? No verso 2, ele diz que o ímpio persegue o pobre. No 3, ele diz que o ímpio se gaba de sua própria cobiça, que ele faz pouco caso dos seus adversários, que a sua boca está cheia de maldições, mentiras e ameaças, violência e maldade estão em sua língua, no verso 7. No verso 8 e 9, ele vai dizer que ele age sorrateiramente, ele fica à espreita, perto dos povoados, em emboscada ele mata os inocentes, ele apanha os necessitados, no verso 9, arrasta para sua rede. Ele fica agachado de tocar e as suas vítimas caem em seu poder. O salmista expõe a realidade da injustiça. A expressão traduzida no verso 1, tempos de angústia, ela é marcante, e essa expressão, a junção das palavras no hebraico que formam essa expressão, aparece em todo o livro de Salmos, apenas no Salmo 9 e 10, nesse texto único. Tempos de angústia parece denotar a intensidade do sofrimento, da angústia e da injustiça. É uma realidade escandalosa, queridos. A cobiça é valorizada, a mentira, a maldade, a violência permeiam as palavras e os pensamentos. Os inocentes e os mais vulneráveis são apanhados e assassinados. O ímpio aguarda como um leão a fim de devorar suas presas. As circunstâncias são tão terríveis que o salmista pergunta com o coração angustiado no verso 1, Senhor, por que estás tão longe? Por que te escondes em tempos de angústia? A percepção do salmista diante da maldade do mundo, da injustiça que permeia as circunstâncias, é de que Deus se afastou, se escondeu, talvez até tenha nos abandonado, talvez tenha deixado de governar. Mas o salmista expõe algo ainda mais profundo acerca da realidade da injustiça, sua causa, seu fundamento. Muitas vezes nós pensamos no conceito de justiça como algo relacionado a relacionamentos retributivos justos, como algo relacionado a colher o que se plantou, receber na mesma moeda, olho por olho, dente por dente, aqui se faz, aqui se paga. E ainda que algumas dessas afirmações e relações façam parte do conceito de justiça, a cosmovisão bíblica ele é muito mais amplo, profundo e abrangente. O termo justiça no hebraico é mishpat, e se refere à bondade, ordem e harmonia da criação de Deus, segundo a sua vontade. No relato da criação, Gênesis 1 e 2, nós vemos Deus criando todas as coisas. E enquanto criava, olhava para a sua criação e dizia que a criação era boa, muito boa. Na criação de Deus havia harmonia, bondade, ordem. Criados à imagem e semelhança de Deus, homem e mulher eram, nesse contexto, agentes de justiça. Afinal de contas, eram chamados para governar segundo a vontade de Deus. Justiça é um atributo do próprio Senhor, que Ele escolheu compartilhar com a humanidade criada à sua imagem e semelhança. E ao governar, então, segundo a vontade de Deus, homem e mulher se tornariam agentes da justiça. Entretanto, em Gênesis 3, nós encontramos o nascimento da injustiça. Homem e mulher se rebelam contra Deus, na tentativa de redefinir bem e mal segundo o próprio coração, na tentativa de fazer o que o próprio coração gostaria à parte de Deus. E em sua rebelião contra Deus, em sua rebeldia, no desprezo de Deus, dão luz então à injustiça. Queridos, a injustiça não é parte da vontade criativa de Deus, não é culpa de Deus. A injustiça é uma intrusa, trazida para a festa por aqueles que foram convidados a participar da organização da festa. Trazida para a festa por aqueles que foram convidados a se deleitar na festa. Na medida em que caminhassem
com o dono da festa. A injustiça é uma intrusa barulhenta, desconfortável, que busca diligentemente estragar a festa. E ao invés de sermos, então, agentes de justiça, governando a criação de acordo com a vontade de Deus, ao nos rebelarmos contra Deus, passamos a ser agentes da injustiça. Trocamos o chamado para governarmos de acordo com a sua vontade e passamos a governar de acordo com a nossa vontade, a parte do Senhor. Declaramos a nossa independência. Passamos, então, a propagar a injustiça. A injustiça, queridos, emerge quando o eu está no centro das escolhas. Quando o meu desejo define o que é bom ou mal. E se em Gênesis 3 nós vemos o nascimento da injustiça, em Gênesis 4 nós vemos o fruto dessa injustiça. Irmão matando irmão por inveja. O salmista deixa a causa da injustiça clara e evidente no Salmo 10. No verso 3 ele diz, ele se gaba de sua própria cobiça e em sua ganância amaldiçoa e insulta o Senhor. No verso 4 ele diz que não há lugar para Deus em nenhum dos seus planos. No verso 11 ele diz que o ímpio pensa consigo mesmo, Deus se esqueceu, escondeu o rosto e nunca verá isso. No verso 13 o ímpio insulta a Deus. Percebam, queridos, a injustiça é fruto da rebeldia contra Deus. A injustiça é fruto do afastamento nosso de Deus. Da escolha da própria humanidade de fazer a própria vontade, definir bem e mal, em rebelião contra o Senhor. É fruto de corações que declaram a si mesmos: eu não preciso de Deus, eu decido o que é melhor para mim, eu escolho fazer a minha própria vontade. E nessa situação, então, a injustiça floresce e fere, contamina. Queridos, qualquer semelhança entre a realidade do salmista e a nossa não é mera coincidência. Continuamos vivendo em um mundo que a injustiça fere, sangra. O ímpio à espera do inocente. Vimos isso nas manchetes dos jornais dessa semana. Mas há algo que fica claro também no Salmo 10, que é o anseio pela justiça. Diante da realidade da injustiça, o salmista expõe o seu desejo pela justiça com força e intensidade. O salmista clama desesperadamente para que Deus faça algo. No verso 15 ele diz, quebra o braço do ímpio e do perverso. Pede contas da sua impiedade, até que dela nada mais se ache. O salmista se expõe vulnerável a Deus, clamando para que Ele faça justiça. O salmista, Davi, anseia desesperadamente por justiça. No Salmo 10, a segunda parte de todo esse texto, que começou lá no Salmo 9, Davi não clama apenas por algo que está sofrendo pessoalmente. Isso é importante, porque tantas vezes o nosso clamor por justiça tem a ver com aquilo que nós sofremos, tem a ver com o nosso contexto, tem a ver com a injustiça que nos é feita, mas não tem a ver com a injustiça que permeia toda a sociedade, o mundo. Há um exemplo, e eu fiquei na dúvida se eu dava esse exemplo, mas eu vou dar. Se você acompanha o futebol, você sabe que a gente tem visto uma série de erros de arbitragem, e eu não estou aqui para falar disso, mas a gente tem visto os clubes fazerem notas oficiais. Vocês já viram isso? Se você acompanha futebol, você vê. Existe um erro de arbitragem, aí o clube vai lá e solta a nota oficial, aí o outro vai lá e solta outra nota oficial. Mas vocês já perceberam que as notas oficiais, elas vêm sempre quando o seu clube é prejudicado? Quando o clube é favorecido, não há nota oficial. Isso não é ansiar por justiça. Isso é ansiar por outra coisa. Esse não é o caso de Davi. Reparem bem, Davi não está falando apenas dele.
Davi clama por justiça em um cenário de injustiça que é abrangente e generalizado. O ímpio persegue o pobre, mata os inocentes, apanha os necessitados. Ele não está falando apenas de si mesmo. Ele está falando de uma generalização da injustiça. Conhecendo a Deus, Davi deseja por justiça. E a justiça que Davi deseja é a restauração da ordem, harmonia e bondade, da boa criação de Deus. Davi deseja que a vontade de Deus seja feita. Esse é o desejo do salmista e esse deve ser o desejo do povo de Deus. Por meio do profeta Jeremias, o Senhor diz: administrem a justiça e o direito, livrem o explorado das mãos do opressor, não oprimam nem maltratem o estrangeiro, o órfão, a viúva, não derramem sangue inocente neste lugar. Queridos, esse deve ser o desejo do povo de Deus, um desejo pela justiça, como a restauração da boa criação de Deus, como a realização da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esse também é o desejo da criação. Romanos, no capítulo 8, nós vemos Paulo dizer que a própria criação geme como em dores de parto, porque foi submetida à injustiça, à inutilidade. E no desejo pela justiça, a própria criação geme. Mas esse também é o desejo, o plano e a obra de Deus. Deus está restabelecendo a justiça, enquanto a restauração da sua boa criação. Ele está fazendo novas todas as coisas, como vemos em 2 Coríntios 5,17. Ele está reconciliando consigo todas as coisas, as que estão no céu e as que estão na terra, estabelecendo a paz por meio do sangue de Jesus derramado na cruz, como lemos em Colossenses 1,20. Ele está estabelecendo o seu reino, que é justiça, paz e alegria no Espírito, como lemos em Romanos 14,17. Um reino que já está presente, inaugurado, estabelecido na encarnação, vida, morte e ressurreição de Cristo, mas que ainda encontra oposição. Um reino que é tão combatido pelos outros reinos deste mundo. Cantamos aqui na primeira música, vocês se lembram da primeira música que nós cantamos? Cantamos sobre Jesus, aquele que é o pão do faminto, a força do aflito. E Ele prometeu, queridos, Ele prometeu que se aproxima o dia em que Ele mesmo enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas causadas pela injustiça. E já não haverá mais morte, já não haverá mais aflição, já não haverá mais choro, já não haverá mais dor, pois o tempo da injustiça terá definitivamente passado. Como aguardamos por esse dia, Senhor. Como aguardamos por esse dia, Senhor. Mas até lá, nós precisaremos lidar com uma lacuna. Uma lacuna entre a realidade da injustiça e o desejo pela justiça. O anseio profundo para que a justiça seja restabelecida. Como preencher essa lacuna? Como preencher a lacuna entre a realidade da injustiça e o anseio pela justiça? Eu creio que há pelo menos 3 formas de preenchermos essa lacuna, de vivermos entre a realidade da injustiça e o anseio pela justiça. A primeira dessas formas é a desesperança. A primeira forma de preenchermos essa lacuna é nos entregarmos à desesperança. Olhamos para as circunstâncias e somos tomados por elas. A injustiça assalta os nossos pensamentos e sentimentos. Somos encarcerados na prisão do desespero, do medo, da dor, da angústia, do sofrimento, do luto. O anseio pela justiça é sufocado pela realidade da injustiça. Transformamos a pergunta do verso 1 desse salmo em uma afirmação categórica: Deus está longe. Deus se escondeu em tempos de angústia. Submersos na dor da injustiça, perguntamos por quê? Por que tinha que acontecer assim? Por que comigo?
Por que com meu filho ou minha filha? Por que o abuso? Por que o abandono? Por quê? E a verdade, queridos, é que nós não sabemos essa resposta. Não temos o porquê. E com sinceridade, nenhuma resposta seria suficiente, seria? Nenhum porquê traria paz, sentido. Não sabemos o porquê e nenhum porquê seria capaz de acalmar o nosso coração. E na ausência de uma resposta para a pergunta, nós gritamos com toda a nossa força: Deus não existe. Deus não ama. Deus é mau. Muitas vezes até continuamos seguindo uma vida aparentemente normal. Frequentamos a igreja, a comunidade, damos o dízimo, lemos a Bíblia quando dá. Mas por dentro parece que algo morreu. Quando preenchemos a lacuna entre a realidade da injustiça e o anseio pela justiça com a desesperança, entramos em um ciclo de tristeza, revolta, desespero. Assumimos que Deus está longe e acabamos nós mesmos por nos afastar de Deus. Assumimos que Deus está longe e acabamos nós mesmos por nos afastar do único lugar em que poderíamos encontrar consolo, paz, descanso, restauração. Longe de Deus, imersos no desespero, não conseguimos lidar com a tristeza e com a dor. Nós estamos tão acostumados com a injustiça que esquecemos que ela é uma intrusa na boa criação de Deus. E nos perdemos nesse esquecimento. E ao culparmos a Deus por algo que Ele não criou, nós deixamos de experimentar a sua presença, o seu consolo, a sua paz, que só são possíveis em um relacionamento vivo e interativo com Ele, por meio do seu Espírito. Mas, queridos, há uma segunda forma de preenchermos a lacuna entre a realidade da injustiça e o anseio pela justiça. E nós até somos bons nessa forma. É a militância. Ansiamos tanto pela justiça que decidimos fazê-la com as próprias mãos. Custe o que custar, doa a quem doer. Queremos estabelecer a justiça porque cremos que, diante da realidade da injustiça, nós sabemos exatamente o que está errado e o que precisa mudar. Muitas vezes gastamos a nossa vida a fim de endireitar o que está errado e fazemos isso, muitas vezes, em nome de Deus, mas à parte de Deus. Há dois grandes problemas aqui. O primeiro deles é que, quando tentamos estabelecer a justiça com a própria mão, com as próprias mãos, também transformamos a pergunta do verso 1 em uma afirmação. Deus está longe, Deus se esconde em tempos de angústia. E talvez até tenhamos dificuldade de afirmar isso da boca para fora, mas vivemos como se Ele estivesse longe, dependendo de nós, para estabelecer a justiça. Quando tentamos estabelecer a justiça por nós mesmos, endireitar as coisas a partir da nossa própria força, estamos considerando que Deus não pode fazer, não quer fazer, ou pelo menos que Ele depende desesperadamente de nós para fazer. E aí Ele já não reina, e aí Ele já não é forte o suficiente. O segundo problema na militância é que nós nos esquecemos que nós mesmos somos os agentes da injustiça. Não podemos fazer justiça porque nós causamos a injustiça. Nos esquecemos que, antes de tudo, a injustiça é fruto da nossa rebelião contra Deus. A nossa rebelião nos afastou de Deus e nos deixou alheios à sua vontade. Estamos cegos, perdidos, desconectados. Ansiamos pela justiça, mas muitas vezes não a conhecemos verdadeiramente. Precisamos assumir o risco do nosso padrão de justiça própria ser, na verdade, injusto.
Porque muitas vezes, na tentativa de estabelecer a justiça, nossa tentativa de estabelecer a justiça, também é baseada naquilo que causou a injustiça. O próprio desejo, a própria percepção, o próprio coração. Nos esquecemos que sem uma iluminação do próprio Deus, toda a nossa interpretação dos fatos é radicalmente corrompida pelo pecado. Queridos, todos nós fomos radicalmente afetados e corrompidos pelo pecado. O pecado corrompe a nossa interpretação dos fatos. E quando tentamos fazer justiça a partir da própria interpretação, da própria vontade, do próprio coração, no melhor dos desejos, na melhor das intenções, corremos um risco profundo de propagarmos e perpetuarmos a injustiça, de alimentarmos ainda mais o padrão vicioso de injustiça que permeia o mundo. E isso é tão comum, Há um relato nas Escrituras de alguém que, diante da maior injustiça de todo o cosmos, tentou estabelecer a justiça a partir da própria interpretação dos fatos. Os dias mais sombrios de toda a história estavam prestes a começar, estavam batendo na porta. Era a noite que antecedia esses dias. No jardim de Getsêmani, depois de ser traído com um beijo, o Filho de Deus, o Verbo, a segunda pessoa da Trindade, aquele por meio de quem todas as coisas foram feitas, aquele que veio para o que era seu, aquele que viveu sem pecado, o único justo, seria a partir daquele momento condenado sem ter cometido nenhuma transgressão. Humilhado, açoitado, cuspido, torturado, assassinado. A sua cabeça seria perfurada por espinhos, a sua mão seria traspassada por pregos, seu ventre rasgado por uma lança. Ele afogaria no líquido produzido nos próprios pulmões com tamanha dor e sofrimento. E diante da maior injustiça de todas, e nós precisamos concordar, essa parecia a maior injustiça de todas. Pedro decide tentar estabelecer a justiça com as próprias mãos. Vejam o que está lá em Mateus, no capítulo 26, dos versos 51 ao 54, diz assim, esse é o contexto. Essa galera chega para prender Jesus, para levar Jesus para tudo isso que aconteceria. Mateus diz, um dos que estavam com Jesus, João, nossa, eu ia brincar, falar que João é fofoqueiro, ele diz que é Pedro. Mateus diz, estou brincando, não é fofoqueiro não. Está inspirado pelo Senhor. Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Jesus lhe disse, guarde a espada, pois todos os que empunham a espada morrerão pela espada. Você acha que eu não posso pedir ao meu Pai, e que Ele não poria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Como então se cumpririam as Escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer desta forma? Queridos, esse texto é riquíssimo e a gente poderia passar 6 meses estudando esse texto. Não teremos tempo para isso. Mas na tentativa de fazer justiça, Pedro não entendeu que o que Deus estava de fato fazendo era restabelecendo a justiça de uma outra forma, por meio do sangue de Cristo. E ao tentar ser um agente de justiça, a partir da própria percepção, Pedro praticou a injustiça em seu conceito mais profundo. Ele agiu à parte da vontade de Deus. Ele agiu segundo o próprio conceito de injustiça e foi repreendido pelo Senhor. Pedro, todos aqueles que empunham a espada morrerão pela espada. Não é esse o padrão de justiça que Deus estava fazendo. Parafraseando as palavras de Jesus, Pedro, você acha que eu perdi o controle? Você acha que Deus está longe?
Você acha que ele se esconde em tempos de angústia? Ah, Pedro, se eu quisesse, 12 legiões de anjos me defenderiam. Queridos, preencher a lacuna entre a realidade da injustiça e o anseio pela justiça com a militância perpetua a injustiça. Como igreja, nós corremos o risco de não nos atentarmos para o perigo de fazermos justiça com a própria mão. Como o pastor Alex nos disse aqui, nos lembrou, nós reconhecemos que o chamado para os discípulos de Jesus é para estarmos com Jesus, nos tornarmos como Jesus e fazermos o que Jesus fez. Essa é a nossa missão como igreja, formar discípulos que organizam suas vidas em torno desses 3 pilares, estarmos com Jesus, nos tornarmos como Jesus e fazermos o que Jesus fez. Entretanto, quando nós negligenciamos o estar com Jesus, nós não nos tornamos como Jesus. E o fazer o que Jesus fez é, na realidade, fazer o que um Jesus imaginário fez. O que nós imaginamos que Jesus faria, o que nós pressupomos que Jesus faria. Pedro estava permeado pelas melhores intenções. Eu vou defender Jesus. Eu vou arrancar a orelha de Malco. Eu particularmente não acho que ele mirou na orelha. Eu vou defender Jesus diante da injustiça. Talvez você pense assim, diante dessa exposição de nós como causadores da injustiça. Mas eu não sou como ímpio, denunciado pelo salmista. Eu não sou tão ruim assim. Ah, Felipe. Talvez você até se revolte ao ouvir isso. Realmente, queridos, talvez você não se aproveite do pobre, mas se aproveita do irmão ou da irmã, manipulando o relacionamento, prometendo que não pode cumprir, mantendo em suas mãos com conversinhas, promessas vãs. Talvez você não seja um assassino, mas despreze o irmão em seu coração, age com maledicência por trás. Talvez você o ignore. Talvez você não seja como um abusador, como o que vimos nas reportagens. Mas talvez você consuma pornografia sem encarar a realidade que aquilo é um abuso gravado. Ou por acaso você acha que podemos chamar aquela relação de amor? Nós não podemos estabelecer a justiça em seu conceito mais profundo e abrangente, porque nós somos os causadores da injustiça. Nós nos rebelamos contra Deus. Mas graças a Deus, Ele não depende de nós para restabelecer a justiça. Pelo contrário, em nossa rebelião, Ele prometeu fazer justiça. Ele prometeu abrir um novo caminho de justiça. Ele prometeu restaurar a sua criação. Ele prometeu fazer novas todas as coisas. E nos convidou, de forma misericordiosa, graciosa, a correr para Ele. Isaías 51, 4 e 5 diz: escute-me, povo meu, ouça-me, nação minha. A lei sairá de mim, a minha justiça se tornará uma luz para as nações. A minha retidão logo virá, a minha salvação está a caminho, e o meu braço trará justiça às nações. As ilhas esperarão em mim e aguardarão esperançosamente pelo meu braço. Queridos, o nosso anseio pela justiça se resolve, é cumprido na promessa de Deus de fazer justiça. Ele prometeu, e em sua infinita graça e misericórdia, Ele nos convida a participar do que Ele está fazendo. E essa é a forma proposta por Deus para preenchermos essa lacuna. Somos chamados a participar do que Deus está fazendo por meio da oração. E depois de meia hora me ouvindo, você pensa: ah, é sobre oração então. É sobre oração. Se a forma de preenchermos a lacuna entre a realidade da injustiça e o anseio pela justiça não é por meio da desesperança e nem da militância,
Como nós somos chamados então? O verso 12 do Salmo apresenta uma virada impressionante. Diante da realidade da injustiça, o salmista clama em alta voz: levanta-te, Senhor. Erga a tua mão, ó Deus. O salmista ora. Ele pede que Deus faça algo. Querido, seu clamor ecoa uma oração poderosa, feita diante da glória de Deus, que conduziu o tabernáculo no deserto. Quando o salmista diz: levanta-te, Senhor, erga a tua mão, ó Deus, ele faz referência a uma oração feita por Moisés, em Números, capítulo 10, verso 35. Diz o texto: sempre que a arca partia, Moisés dizia: levanta-te, ó Senhor. Sejam espalhados os teus inimigos e fujam de diante de ti os teus adversários. Em seu comentário sobre o Salmo 10, o C. Russell Bullock diz: a oração que Moisés fazia quando a arca era transportada era uma súplica poderosa e tinha um peso de glória que anunciava o domínio e o reinado de Yahweh sobre a história. Era uma oração digna de ser repetida, e essa repetição era com efeito um pedido de bis, pela ação extraordinária de Deus: faz novamente, Senhor. Eram as palavras de Davi. A pergunta do verso 1 encontra sua resposta na intercessão. E essa intercessão transforma o enredo do Salmo. Davi, que antes havia se perguntado: Deus está longe, Deus se esconde em tempos de angústia, tem um encontro com um conhecimento acerca de quem Deus era. Antes imerso na realidade da injustiça, agora permeado pela realidade de Deus. A sua intercessão volta seus olhos para quem Deus é e para o que Deus estava fazendo. E ele afirma confiante: mas tu enxergas o sofrimento e a dor, observa-os para tomá-los em tuas mãos. A vítima deles entrega-se a ti, mas tu és o protetor do órfão. O Senhor é rei para todo sempre. Da sua terra desapareceram os outros povos. Tu, Senhor, ouves a súplica dos necessitados. Tu os reanimas e atendes ao seu clamor. Defendes o órfão e o oprimido, a fim de que o homem que é pó já não cause terror. O Senhor não estava longe. Ele não havia se escondido em tempos de angústia. O Senhor é aquele que está perto. O Senhor é aquele que enxerga o sofrimento e a dor daqueles que sofrem. O Senhor é aquele que recolhe as lágrimas daqueles que choram. O Senhor é aquele que protege o órfão ao torná-lo filho. O Senhor é aquele que inclina seus ouvidos para ouvir as súplicas dos que sofrem, que atende a oração, que alcança o perdido com sua presença consoladora. O Senhor é aquele que continua sobre o trono. Davi conhece o Senhor, porque correu para ele em oração e intercessão. A intercessão, queridos, nos faz conhecer o Deus que é justo e justificador, que mesmo em meio às circunstâncias mais terríveis, está presente e ativo, trabalhando, operando, a fim de restabelecer a sua justiça. A intercessão nos leva ao trono e à cruz. Ao trono de um Deus que é rei e reina, mas também à cruz. Porque é por meio da cruz que ele fez justiça. A justiça de Deus é manifestada em Cristo Jesus, que não cometeu pecado, mas que tomou sobre si o nosso pecado, a fim de que as justas exigências da lei fossem cumpridas. Ele foi esmagado pela nossa transgressão, moído pela nossa iniquidade, e então a justiça de Deus foi feita. E nós podemos então desfrutar, entrar, experimentar a realidade que
que Deus está estabelecendo, o seu reino inaugurado, que é justiça, paz e alegria. Por isso a intercessão nos leva a Jesus Cristo, o intercessor por excelência. E na medida que o conhecemos mais, o amamos mais. E na medida que o amamos mais, também o conhecemos mais. E na medida que o amamos mais e o conhecemos mais, amamos mais quem Ele ama e participamos da sua obra de restauração. O pastor Tyler Staton diz no livro Orando como Monges, Vivendo como Tolos, o livro que nós recomendamos a toda a igreja e que todos os líderes de comunidade estão lendo, diz: os seres humanos foram feitos para serem intercessores, participando com Deus na amorosa supervisão do mundo, com a autoridade de Deus para dominar com amor altruísta. Queridos, a intercessão é a primeira e principal forma de participarmos da restauração da justiça de Deus. Isso é participar. A oração que Jesus nos ensinou é uma oração de participação. Eu queria falar tanto sobre isso aqui, mas a gente ia embora 13h. Mas a oração que Jesus fez é uma oração de participação. Olha que interessante, eu vou dar apenas 3 exemplos rápidos, começando pelo mais simples. Jesus, quando ensina a oração no Sermão do Monte, diz que ensina seus discípulos a pedirem pelo pão nosso de cada dia. Um pouquinho antes disso, sabe o que ele disse para os seus discípulos? Não se preocupem com o que comer. O Pai sabe do que vocês precisam. Olhem os pássaros, não comem nem plantam, mas são alimentados. Quanto mais vocês. Vocês percebem? Jesus promete que Deus daria o pão e nos chama a orar pelo pão. Jesus diz que Ele veio, João fala no Evangelho de João, isso está explícito, de que Ele não veio condenar, porque aqueles que estão em Cristo já estão condenados, mas que Ele veio para perdoar. E Ele nos ensina a pedir pelo perdão. Senhor, perdoa-nos. Jesus vem anunciando a chegada do reino, a inauguração do reino pela chegada do rei, Ele mesmo. E Ele diz: arrependam-se e creiam, o reino dos céus está próximo. E nos ensina a orar: venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade na terra como no céu. A intercessão é a forma de participarmos do que Deus está fazendo. Isso não significa que oramos e pronto. Pelo contrário, nós também somos chamados a praticar a justiça. Também somos chamados a fazer o que Jesus fez. Mas fazer o que Jesus fez é fruto daquele que caminha com Cristo e é transformado segundo o caráter de Cristo. Precisamos estar com Jesus antes, ouvir dele, permitir que o nosso coração seja moldado pela sua vontade à medida que intercedemos. Precisamos nos colocar em uma posição de rendição, reconhecendo a nossa inclinação à injustiça, mesmo quando clamamos por justiça. Precisamos ser confrontados, repreendidos, encorajados, quebrados, reformados, a fim de que o nosso coração se molde à própria noção de justiça do Senhor. Queridos, há uma passagem, eu caminho para o fim. Há uma passagem muito interessante, que para mim deixa exposto esse processo. Uma passagem que normalmente passa despercebida porque está no meio de um capítulo tão rico, capítulo 9 do Evangelho de Lucas. Capítulo recheado de momentos importantes, o reconhecimento de Pedro, a fala de Jesus acerca de tomar a cruz. Mas diante de mais uma situação de injustiça, Tiago e João eram 2 dos queridões. Jesus tinha 3 queridões, Pedro, Tiago e João. E Tiago e João eram 2 deles. No verso 51 diz assim o texto: aproximando o tempo em que seria elevado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano para lhes fazer os preparativos. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava que ele se dirigia a Jerusalém.
Vemos o escândalo da injustiça, ele veio para o seu, mas os seus não o receberam. No verso 54 diz: ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? E no verso 55, ao verem isso, os discípulos Tiago e João verso 55, vou repetir a pergunta dos discípulos: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, no verso 55, diz: Jesus, voltando-os, os repreendeu, dizendo: vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Queridos, eu sempre olhei torto para Tiago e João nessa passagem. Meu pensamento era: meu Deus, eles não entenderam nada até agora. Andavam tão juntinhos, oravam juntos. Parece que não tinham entendido muito bem o que Jesus veio fazer. E na sua tentativa de fazer justiça, eles perguntam: Senhor, morar para mandar fogo aqui. Mas há uma riqueza nesse texto que eu não havia enxergado ainda. Tiago e João intercedem por justiça. Sim, a partir do seu próprio padrão de justiça. Mas na medida em que eles intercedem, perguntam, que eles vão a Cristo, eles são ensinados, repreendidos, corrigidos, acerca de um padrão mais alto de justiça. Acerca do padrão de justiça de Deus. A justiça que Deus estava restaurando. Mais à frente, em Atos, no capítulo 4, esse mesmo João, junto com Pedro, o da espada, após pregarem, são interrogados pelo Sinédrio e ameaçados. Se continuassem pregando o Evangelho, seriam condenados, açoitados. E diante das ameaças, eles saem, correm para a igreja e oram. Mas dessa vez é uma oração diferente. Dessa vez, João não pede para mandar fogo sobre o Sinédrio. Dessa vez, Pedro não pede para Deus vir com a espada. A oração deles não é sequer que Deus os livre da perseguição, que Deus castigue os seus opositores. Pedro e João parecem ter entendido um padrão mais alto de justiça, por conta da sua intercessão, repreensão. Essa é a parte final da oração. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Eles oram para que diante das ameaças, eles sejam capacitados a continuar aquilo pelo que foram ameaçados. Para que fossem capacitados a anunciar corajosamente a palavra de Deus. Eles intercedem não em favor de si mesmos: Senhor, nos proteja, mas nos envia, nos capacita. E mais, manifesta o teu reino e a tua presença. A oração se parece muito com a oração de Davi. Estende a tua mão. Estende a tua mão. Você se lembra, Davi orou isso no verso 12 do Salmo. Estende a tua mão, Senhor. Não mais para amassar, triturar, mas para manifestar a sua justiça. Estende a tua mão para curar, para realizar sinais e maravilhas, para que eles creiam. Não era uma oração em benefício próprio. Pedro, João e a igreja oram em favor daqueles que os perseguem. Cura, manifesta o teu poder, e que a tua palavra seja pregada corajosamente, ainda que a ameaça continue. Erga a mão, Senhor, não mais para destruir, mas para manifestar o seu reino. Esse era o propósito do anúncio do Evangelho.
Para isso eles oraram e intercederam. Queridos, esse é o poder da oração intercessória. Nós somos chamados a interceder, nós somos chamados a orar diante das situações de injustiça. Nós somos chamados a orar pelos nossos governantes. Quer você goste dele, quer não. Quer você tenha votado no partido A ou no partido B, você é chamado para interceder. Porque essa é a forma que Deus nos chama a participar. Oramos porque cremos que Deus está perto. Oramos porque cremos que Deus pode fazer algo, amém? E à medida que oramos, somos transformados e participamos daquilo que Deus está fazendo. Eu termino. Tyler Staton diz: a oração é o caminho que Deus abriu para nos levar de volta ao seu plano original. A oração é a maneira pela qual podemos governar, administrar e interceder por este mundo. Deus compartilhou seu poder conosco. Ele chama você, você, de co-administrador do céu andando pela terra. A oração é como isso passa de um boato bíblico para a sua experiência cotidiana real. Por meio da oração intercessória, nós estamos com Jesus. E na medida que nós o ouvimos e discernimos a sua vontade, somos transformados e nos tornamos como Ele, para sermos conduzidos pelo Espírito Santo, a fim de fazermos o que Ele fez. Não mais do Jesus imaginário, não mais segundo o nosso próprio entendimento, mas a partir da vontade do Senhor. Queridos, tudo isso começa com a oração. Nós vamos orar nesse momento e eu quero te convidar a ficar de pé. Talvez, ao longo dessa mensagem, você tenha reconhecido que você é um agente da injustiça. Que na sua rebelião, no seu desejo de fazer de acordo com a própria vontade, você tem perpetuado a injustiça. Primeiro, o convite que eu quero te fazer é para se arrepender. É para voltar os seus olhos para Cristo. Porque foi por conta da sua injustiça que Ele morreu na cruz. Mas é por meio da cruz que você pode ser feito justo, justificado pela fé nele. Na medida em que você se rende a Ele. Reconhece as suas práticas de injustiça. Talvez você seja o abusador. Talvez você seja aquele que roubou. Aquele que abandonou. Mas o convite de Cristo para você é para se arrepender e experimentar uma nova vida marcada pela justiça dele. Mas, queridos, talvez você tenha sido o alvo da injustiça. E no seu coração você diz: Deus se afastou. O convite para você é para correr a Ele, porque a realidade é que Ele não se afastou. E você pode encontrar paz, restauração, nova vida nele. Mas o convite para nós, igreja, é para que nós oremos intercedendo. Sim, nós vivemos em um mundo ferido pela injustiça. E nós somos chamados a interceder, a fim de que Deus cumpra a sua justiça, a fim de que o seu reino venha, a fim de que a vontade seja feita em Brasília como é no céu. E nós vamos orar clamando por isso nesse momento. Eu não sei a situação de injustiça que queima o seu coração, que gera desespero e angústia, mas talvez seja um convite de Deus para que você interceda diante dela e ore por aqueles que sofrem essa injustiça. James Edwin Orr, pastor irlandês presbiteriano do século passado, diz: toda vez que Deus está pronto para fazer algo novo com o seu povo,
Ele sempre os põe a orar. Às vezes nós dizemos assim: Deus está levantando uma geração que ora. Mas e se Deus não estiver levantando apenas uma geração, mas um povo? Crianças, jovens, adultos, idosos, homens, mulheres, casados, solteiros, divorciados, parte do povo de Deus, que clama e participa e diz: Senhor, estenda as tuas mãos, para manifestar a tua justiça, para derramar do seu amor, para curar e realizar sinais e maravilhas, por meio do nome do teu santo servo.